Fala galera do Radioposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é um vídeo técnico para te mostrar como a vida imita a arte. Quem acompanha aqui há mais tempo já está enjoado de me ouvir falar de Pareto. A gente deve aplicar o princípio de Pareto na nossa vida, em tudo. Se a gente fizer isso, a gente tende a ter uma vida mais efetiva, ou seja, você vai realizar o que precisa ser realizado, no tempo que precisa ser realizado, e aplicando isso na nossa profissão, você vai ficar proficiente e seguro na maior parte do conteúdo, na maior parte dos exames que você realiza, e isso vai lhe dar tranquilidade. Você não vai ser aquele cara que vai trabalhar lá na emergência fazendo ultrassom e não sabe procurar um apêndice. Você tem esse tipo de dificuldade, você precisa agir em cima dessa dificuldade para que isso não seja uma angústia toda vez que você vai fazer. Tá trabalhando na urgência? Tem que saber ultrassom obstétrico, porque vai ter todo dia. Tem que saber procurar TBP, porque vai ter todo dia. Então, quando você entende quais são as principais patologias que você lida no dia a dia, e aí a gente tá falando da galera que vai lá dar mamografia, tá em dúvida na classificação do BIRADS. A Sofia Cartacho, amiga nossa, fala direto, você tem que ler o BIRADS, você não leu ainda. Você vai trabalhar com um plantão na emergência, tem tomo, não sabe identificar AVC, seja na tomo, na resto, tá precisando revisar isso. E isso aqui não é eu não sei, não. Isso aqui é um aviso de que se você fizer o Pareto, e o que é o Pareto? 20% dos problemas representam 80% da incidência do que você vai encontrar. Então, se você tiver muita segurança, se você souber profundamente, não é saber de orelhada não, profundamente aquele tema, se você souber o aspecto de imagem, o que é que você tem que descrever, qual é a implicação clínica do que você descreve ou não descreve, se você souber qual é a consequência clínica do seu relatório, aí, nesses 20%, você vai ter uma rotina muito mais tranquila no seu dia a dia. Tá mais papo de coach do que papo de radiologia. Vamos concentrar no caso. Pouco tempo atrás, eu trouxe uma aula aqui sobre o impacto do PET-CT no estadiamento do câncer de mama, se valia a pena, se era custo efetivo, em que ponto que a gente ia utilizar o exame. E a gente falou da importância do médico radiologista saber gerar valor nas reuniões clínicas, saber mais da indicação do próprio exame, quando que aquele exame ali vai gerar valor para o paciente, vai impactar na conduta, vai dar dados prognósticos, vai mudar o desfecho do paciente. Durante a residência, pouca gente fala disso com a gente, né? Então, você aprende a achar, descrever e, quando dá, fechar um diagnóstico. Cara, mas a radiologia é muito mais ampla do que isso. Tá? Então, meu trabalho hoje aqui é bater um sino de alerta para você. Pum! Acorda! Você pode ser mais importante do que te disseram. Quanto mais importante você for, menos substituível você vai ser. Num cenário onde a gente está falando múltiplas vezes de inteligência artificial, teleradiologia, blá, 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 desafios para o radiologista, você precisa encontrar meios de se tornar importante. O conhecimento é um deles. Agora vamos aplicar isso na prática. O que a gente tem aqui? Mamografia, tá? Só tem um lado aqui a gente tem a média lateral oblíqua, crânio caudal da mama direita, tá? E aí, sem muita ciência aqui, o que a gente identifica fácil, isso pode cair na vida, isso pode cair na prova, isso pode chegar para você fazer ultrassom e correlacionar, isso pode chegar para você biopsiar no ultrassom. Então, isso aqui é o dia a dia. Média lateral oblíqua, incluiu a musculatura, você já está vendo linfonodos aqui na axila, crânio caudal. Então, com essas duas incidências aqui, você consegue topografar isso e a gente vai ver a tomo dela para você memorizar isso. Então, quando eu olho na média lateral oblíqua, eu estou para baixo da papila. Então, eu estou nos quadrantes inferiores. Então, nessa incidência, eu tenho uma localização no eixo crânio caudal. Na médio lateral oblíqua eu tenho ideia de altura, estou no andar de cima ou no andar de baixo. E na crânio caudal eu tenho o quê? Uma ideia de lateralidade. Então a axila está para cá. O que eu tenho aqui? Eu estou na parte medial.
Então, em que quadrante que eu tô? Eu tô embaixo e tô no meio, tô no quadrante ínfero-medial. E o que é que sou eu, né? Eu tenho um nódulo hiperdenso, espiculado, aí faz-se uma manobra de compressão para você melhorar a análise disso, e aí você vê que tem algumas áreas de calcificação, e aí caberia aqui ao especialista da mama discutir se isso é um 4C, se isso é um 5. Ponto prático aqui é, quando você encontrar uma lesão dessa aqui, essa é uma lesão biopsiável. Seja ela 4C ou 5, ela vai para um próximo passo, que é um procedimento minimamente invasivo, você vai fazer lá a biópsia. O que a gente vê? Os linfonodos. A gente sabe que linfonodos são importantíssimos e fazem parte do estadiamento dessa lesão. Quando a gente vai de 4C para 5, basicamente o que a gente está fazendo é mudar a probabilidade estatística disso aqui ser maligno. Tá? Quando você muda a probabilidade estatística, o maior impacto é caso você vá fazer a biópsia ou não. Mas como você vai fazer a biópsia, está resolvido. Né? Se é um 4C ou 5, o seu, abre aspas, erro, fecha aspas, de classificar como 4C ou 5, não vai mudar a conduta e não vai prejudicar o paciente nesse caso. Então, é uma discussão técnica para você aplicar o BIHAD de forma adequada, e aí a Sofia tem incontáveis conteúdos para te ensinar a fazer isso da melhor forma, tá? Beleza. Aí o que a gente tem? A gente tem uma lesão aqui, lembra que está comprimido, então aqui a gente tem uma lesão de 28 por 26 milímetros, ao aspecto dela na tomografia, tá? Então aqui já é uma tomografia pós-biópsia. O que eu tenho? Mesma lesão, densidade de partes moles, espiculada, localizada no quadrante ínfero-medial da mama direita. Agora, vamos dar uma olhada no exame todo. Aqui a gente tem a tomografia, que é um componente do PET. Escolhi esse caso para a gente poder fazer a análise e te mostrar a importância de você saber o momento de indicar ou não um exame da sua especialidade. Então aqui a gente tem a mama, ó, o mamilo está aqui, então eu estou descendo, eu estou aqui praticamente na junção dos quadrantes mediais. Lembrando que essa posição, o paciente não está comprimido, né? Então a localização vai ser um pouco mais efetiva lá na mamografia. O que a gente vê é a representação tomográfica daquele achado mamográfico. Um nódulo espiculado, com densidade de partes moles. A gente tinha medido ele lá com aproximadamente 26 milímetros, né? Aqui, ó, 25 por 24 milímetros. Então, cabe aí a sugestão de você documentar isso aqui, né, no seu filme. Às vezes a gente consegue mandar isso até no laudo. Uma vez que você identifica isso, seu papel como radiologista é procurar outros achados. E aí você vai lembrar da história do TNM, eu não vou repetir o TNM aqui para a gente não ficar redundante. A gente tem 3 níveis axilares, então a gente tem os linfonodos locorregionais, que são os linfonodos axilares, e também tem os linfonodos locorregionais, o quê? Supra e infraclaviculares. Então essa é uma região, a clavícula está aqui, que você precisa procurar envolvimento de linfonodos. Então você tem esses linfonodos que estão aumentados de tamanho, né? Ele não é o padrão habitual, ó. É fácil você comparar com a axila contralateral. O que a gente tem? Um linfonodinho pequeno com um centro gorduroso. Olha o lado de cá. Ele ainda não está redondo, mas é um linfonodo que está aumentado. Você mede o maior eixo dele, você encontra 19 milímetros. Quando você mede o menor, você já encontra 11 milímetros. Então é um linfonodo suspeito, tá? Tem uma boa probabilidade de estar envolvido pela doença. Olha como ele é diferente desse aqui, ó, que tem um aspecto normal. Está localizado aqui no nível 1 ainda, tá? E é importante você entender o que é o nível 1, nível 2, nível 3. Tem mais linfonodos aqui, porque isso vai impactar diretamente no estadiamento do paciente, se é nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, quando você for descrever isso, para você ajudar o oncologista a fazer o estadiamento, você precisa descrever a cadeia que ele está envolvido. A gente tem um pequenininho aqui no nível 2, tá vendo? Então, pela tomografia, a gente não tem critério para chamar esse linfonodo de metastático, mas a gente vê que a gente é capaz de identificar nesse exame alguns outros linfonodos. Então, considerando de forma prática, o que a gente tem de sinal tomográfico de suspeição de envolvimento,
são os linfonodos do nível 1. Vamos ver qual é o impacto disso. Então vamos lá, que a gente tem duas tabelas, né, que eu peguei lá no Radiopedia, né, todos os créditos para eles, está disponível lá para você checar quantas vezes você quiser. Então a gente falou do tumor primário, né, o tumor primário, lembra lá, maior eixo 26, 27. Então ele está classificado aqui, ó, como um T2, tá? Então é fácil, né, o T2 maior que 20, T3 já é uma maçaroca que é difícil, mas infelizmente a gente ainda pega, que é maior do que 50 milímetros. Então, muitas vezes, o que a gente pega? A gente pega T1 e T2, estou falando da prática do privado, tá? Então, o dia a dia do privado é T1 e T2. Agora, vamos falar dos linfonodos. A gente avaliou os linfonodos axilares, nível 1, nível 2, nível 3. Eu te falei da importância de procurar os suprainfraclaviculares e também de procurar o quê? Os linfonodos torácicos internos, a antiga cadeia mamária interna. E o que a gente identificou lá? Linfonodo nível 1, da axila alterado. Então vamos lá. Se eu tenho lesão, ó, cadeia ipsilateral, nível 1, nível 2 na mama, eu já sou N2, tá? N2. Então eu sou T2, N2. Qual o impacto de ser T2, N2? Aí você vai lá para você ir aprendendo aos poucos, ninguém tem que memorizar isso, você pode checar. A galera que faz mama já tá com isso lá, já fez um print na mente, né? Então eu sou T2, eu sou pelo menos um 2B. Agora, eu sou T2 com N2, eu virei um 3A. E qual que é o impacto de ser um 3A, caso alguém te pergunte, tá, beleza, eu preciso fazer um PET para esse paciente? Se fosse sua mãe, você indicaria que faça um PET? Por quê? Porque não é coberto pelo plano. Vale a pena? Tem um custo aqui. Vale a pena ou não vale? Aí vamos lá olhar a literatura. Fica aqui esse artigo, se você quiser dar uma revisada, né? Tem vários artigos como esse, procurando entender o impacto do PET na hora que você vai fazer a avaliação dos pacientes, principalmente para mudar o estadio e avaliar se isso vai impactar o tempo de vida extra do paciente. Ah, então você vai lá, olha o paciente, ó, ele pegou pacientes estadiados com tomo, que eram estadio 2 ou 3, e analisou esses pacientes. O que ele percebeu? Que pacientes que eram estadiados com tomografia e cintilografia, quando faziam um PET, se eles eram 2B, eles, em 11% das vezes, eles encontravam metástase à distância. Se eles fossem 3A, que é o nosso caso, em 18%, 20% vai, para ficar fácil de guardar, 1 de cada 5 muda o estadiamento. Vamos lá olhar agora o impacto do PET na prática, no dia a dia, lá na sua pilha. Pronto, aqui está o PET, então a gente vai aqui ver a lesão primária. Lesão primária está aqui, extremamente metabólica, e aí você pode encontrar aí trabalhos que vão dizer que o SUV impacta no prognóstico, tem valor prognóstico. Então a gente tem aí uma lesão extremamente metabólica com SUV de 11, denotando agressividade. Aqueles linfonodos que a gente identificou na axila captam FDG, então até aquele mais compridinho, que tinha o hilo gorduroso, tá aqui como secundário. Esse pequeno capta também. A gente tinha outros, aquele que já estava arredondado. Então a gente tem vários linfonodos positivos no nível 1. Você vai lembrar de procurar supra e infraclavicular, como a gente já falou, e mamária interna. Beleza. Fez isso tudo, a axila tá de boa. Mas não era isso que eu queria mostrar. Olha isso aqui. Olha essa tomografia. Percebe que não dá para ver nada na tomografia. Quando você olha no PET, não fica com dúvida nenhuma, né? Lembra lá que a gente falou que 1 de cada 5 vai mudar o estadiamento? Olha essa lesão na coluna. Dá para falar alguma coisa dessa coluna? Não dá. Ah, não é uma questão da minha capacidade de enxergar. Não é isso, é o método que não consegue ver. Então agora você percebe que se alguém chega para discutir aquele caso de mamografia, você está lá fazendo a tomo, alguém chega para discutir, você já sabe
que 20% dos pacientes com estadiamento clínico 3A com métodos convencionais, 20% deles vão se beneficiar de fazer o PET, porque vão achar a lesão e vão ser tratados de forma adequada para a quantidade de lesão que tem. Então, se você ainda está com medo do nosso amigo imparável, unstoppable aqui, tá na hora de você se transformar num radiologista que gera mais valor. E o conhecimento, mesmo que você use o nosso amigo imparável para aprender mais, é peça fundamental para você fazer isso. Então você precisa entender um pouco mais do impacto do que você faz. Não é só achar a bolinha e dizer o tamanho dela. Achar a bolinha e dizer o tamanho dela, a máquina vai fazer mais rápido, melhor, sem parar, de noite, de madrugada, melhor do que a gente. A gente é que vai ter que dar o valor para a bolinha. Se você não se preocupar em gerar o valor para a bolinha, você vai ficar fora do jogo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui seus comentários sobre a importância de você gerar valor. Deixa aqui os seus comentários sobre o que você acha que vai acontecer com o futuro, né? Impacto da inteligência artificial. Se você gostou do vídeo, acha que gerou conteúdo, já sabe. Clica na bolinha, confere se você continua inscrito no canal. Eu sei que parece besteira e você ouve isso em todos os canais. Mas quando você assiste o vídeo e não clica no joinha, o próprio YouTube me pune. Não é nem que você não me ajuda, você me prejudica. Porque o YouTube vai achar que o conteúdo não é bom e isso é péssimo para o canal. A ideia é que a gente cresça todo mundo junto. A gente se vê no próximo vídeo.